Olá! Tudo bem? Eu li coisas interessantíssimas em janeiro. Queria falar sobre todas elas nesse vídeo. Muitas pessoas me perguntaram por que eu nunca fiz um planner literário pra minha loja. E chegou o momento dele, maravilhoso planner literário. Já tá a pré-venda aberta lá na minha loja do planner literário e ele é lindíssimo. Além disso, tem outros cadernos da nova coleção, todos eles maravilhosos, e também tem pontilhado e sem pauta. E o planner literário, gente, é maravilhoso. Ele cabe mais de 100 leituras. Recomendo demais vocês a comprarem, que é maravilhoso. Eu fiz com muito carinho. E ele combina muito com o planner 2024. Então ele tem esse tamanho aqui que é perfeito. Simplesmente perfeito. As folhas são Pollen Bold. E ela não vaza pro outro lado. E é amarelinho. Ah, é perfeito. Sério. Meu, não é só porque é o produto que eu fiz, mas é porque realmente é muito bom. Então vai lá comprar o seu planner literário, dê de presente, porque é muito bom mesmo. Eu tenho uma neura de que o primeiro livro do ano tem que ser bom. Nos últimos, sei lá quantos anos, desde quando eu me lembro, os primeiros livros do ano sempre foram muito bons. Então eu tenho muito medo de começar a ler um livro ruim pra ser a primeira leitura ruim do ano. Eu acho que, sei lá, é uma pequena superstição minha que, sei lá, na minha cabeça, se eu ler o primeiro livro ruim, vai ser tudo ruim. Esse ano a primeira leitura foi As Coisas que Perdemos no Fogo, da Mariana Enrique. Eu já tinha ouvido falar dela, é uma autora de terror. Eu tinha começado a ler o livro dela, As Nossas Partes da Noite, e eu não tinha terminado, porque eu comecei por causa do Halloween, e depois eu não terminei porque passou outubro e aí ele ficou. E essa foi a primeira leitura de 2024, e foi uma surpresa, porque assim, as pessoas americanas, as pessoas europeias, as pessoas que não são latinas, aqui eu estou dizendo questão social, latina, eles têm questões diferentes da nossa. E quando você pega uma pessoa que tá inserida na América Latina e vai fazer terror, eu pessoalmente acho muito mais macabros e muito mais horríveis e muito mais pesados. Então aqui, As Coisas que Perdemos com Fogo, é muito interessante como é um livro de contos. Então tem vários contos ali que ela vai falar, e todos eles se passam na Argentina. Fala muito sobre pessoas marginalizadas, então fala sobre crianças de rua, fala sobre drogas, fala sobre comunidades muito perigosas, fala sobre favela, comunidades assim. Então ela vai trabalhar esses temas, né, essas coisas muito presentes em toda a América Latina, e vai trazer ali um pouco, uma dose de sobrenatural. Então os livros dela têm esse quê sobrenatural. E o que mais me pegou é que na estrutura do texto, então na minha cabeça ele tem um pico, e daí o pico é o plot twist, alguma coisa, e às vezes ele termina já logo no pico. Então às vezes tem um corte abrupto ali, termina de um jeito uau, surpreendente, e acabou ali. Ou às vezes tem só uma finalização, etc. Então ele vai criando a tensão até estourar no pico, e aí geralmente acaba, né? Essa é, pelo menos na minha cabeça, como funciona. Aqui é diferente, porque ela insere as coisas sobrenaturais, porém ela já vai alimentando essa história com vários horrores muito reais que a gente vive aqui na América Latina. Então, toda essa questão de a pobreza extrema e as questões das drogas, que também tem nos Estados Unidos, mas eu senti que aqui ela trabalhou essas histórias de uma forma muito diferente. Porque eu sinto que a voz é diferente, que a concepção de realidade é diferente. Se você gosta de terror, eu indico demais a Mariana Enrique, porque é interessante como ela coloca que o horror dos contos nem sempre estão no fator sobrenatural que pode acontecer no final da história. Mas geralmente é a violência policial, é as drogas, é a pobreza, é a desigualdade social, é a negligência, é todas essas questões de violências que a gente convive diariamente na América Latina no geral, que são horríveis. E ela traz isso, e às vezes você fica pensando que, porra, às vezes o sobrenatural nem é tão horrível quanto as coisas que a gente tem que lidar no dia a dia. E eu acho que essa foi uma pegada que me deixou muito reflexiva, viu? Então, tem de tudo. Tem, tipo, policial corrupto, tem... Ai, gente, é muito interessante. Eu realmente gostei bastante. Eu gostei da escrita dela, do tom da voz dela enquanto contava essas histórias. Realmente achei um livro de contos, assim, muito interessante. Não sei por que eu tô nos contos recentemente. Daí depois eu li Um Amor Incômodo, da Helena Ferrante. Desse mês passado eu li 2 livros da Helena Ferrante. Não sei o que aconteceu comigo, eu fiquei, meu Deus, Helena Ferrante, vamos ler Helena Ferrante. Eu gravei um vídeo sobre alguns livros da Helena Ferrante e da Lígia Fagundes que me despertaram reflexões, vou deixar aqui no link. E aí eu li Um Amor Incômodo, que eu falei naquele vídeo também. Mas aí depois, mais pro último livro do mês, eu li Dias de Abandono, que falaram que é o livro mais indigesto da Helena Ferrante. Dias de Abandono, ela vai falar sobre uma mulher que ela é abandonada pelo marido dela. Ela tem 2 filhos, o marido dela simplesmente invoca que um dia ele não quer mais casar com ela, ser pai presente ali dos filhos, e ele vai embora e vai ficar com outra mulher. E aí ela vai lidar durante esse período, né, que
que ocorre o livro com esse abandono físico, esse abandono emocional, esse abandono sexual, e ela vai meio que refletindo sobre o papel dela como mulher, o que ela é agora, sabe? O que ela chegou nesse ponto dos 40 e poucos anos e o que ela é agora sem o marido e o que ela era com o marido. Então ela vai refletir muito isso. Enquanto isso, ela tá tendo uma crise muito grande, borderline. Então ela tá... é muito desesperador, é muito desesperador. Muita gente lê esse livro e não gosta. Eu já imaginava mesmo, ele é realmente muito... Eu acho que esses dois dela que eu li são os mais indigestos. Um Amor Incômodo é muito incômodo. Fala sobre uma mãe que se mata. Gente, é muito essa coisa da mãe e filha. Então, uma mãe que se mata e aí a filha tá no velório e começa a relembrar as coisas da mãe enquanto vai atrás de umas roupas da mãe e vai lembrar, tipo, e vai tentar ir atrás sobre o que aconteceu nas últimas horas de vida da mãe dela, porque ela recebeu umas ligações esquisitas da mãe dela. Ela vai lembrar também de coisas que aconteceu na infância dela que culminaram no divórcio dos pais dela. Então, ela vai meio que fazer um resgate das coisas da infância dela e de conflitos dos pais e dela e coisa assim. Então, os dois livros falam sobre essas mulheres se encontrando numa idade matura, sabe? Madura, assim. Tanto a filha de Um Amor Incômodo como a mãe de Dias de Abandono, elas já estão ali na casa dos 40. E, claro, uma tem filhos em um casamento, a outra é solteira, não tem filhos. Mas é interessante que, como a Helena Ferrante, ela consegue trabalhar sobre o que é realmente ser mulher na sociedade. O que é, quais são os dramas, e ela traz isso de uma forma muito nua e crua, porque tem gente que trata toda como se fosse, nossa, uma terra de arco-íris, rosa brilhante. Não, tem sangue menstrual, é horrível, tem cólica, tem relações de briga com a mãe, tem questões de patriarcado, tem questões de filhos, é muita loucura ser uma mulher cis na sociedade. Então, ela vai meio que destrinchar essas questões em uma escrita muito confusa e muito perturbadora. Então, tanto que Dias de Abandono é quase um livro... é quase uma história de terror, assim, se for ver bem. Porque tem uma hora, principalmente... É muito complicado falar Dias de Abandono. Porque a personagem, ela tá ali nesse... ela meio que tá em queda livre, sabe? Desde que o marido dela se foi, ela entra meio que numa crise. Ela vai entrar numa crise psicótica, que vai se agravando conforme o passar do tempo. E é muito desesperador, porque ela tem 2 filhos pra criar, um cachorro pra cuidar, uma casa pra cuidar. E aí, como é que ela vai ganhar dinheiro pra sustentar esses filhos e tal? Então, e aí mesmo assim, ela tá ali surtadaça com o marido dela. E sabe, quem que é a outra que ele trocou por mim? E como que eu vou fazer? E relembrando de coisas do relacionamento deles e se questionando como mulher o que ela agora, o que ela vai fazer, e aí ela é uma mulher sexual ainda, o que tá acontecendo? E aí chega um ponto onde ela tem esse surto borderline, que é um dia muito difícil, que tem coisas que necessitam do cuidado dela, que são responsabilidades dela, e que ela não consegue agir porque ela tá tendo uma crise psicótica, entendeu? Ela tá tendo uma crise mental ali que ela não consegue. E é agonizante, meu Deus do céu. Porque ela no livro, a Helena Ferrante consegue escrever muito bem, porque é agonizante, gente, é muito horrível, assim. Como que você vai ler um livro sobre uma pessoa tendo uma crise borderline? Vai ser legal? Não, vai ser horrível, vai ser insuportável, vai ser tão desesperador que você não vai querer ler, porque é horrível. É quase, não nojento, mas é muito angustiante, porque você tá vendo ali que é um momento crítico, então tem pessoas correndo um risco de vida ali. E ela não consegue agir porque a cabeça dela não tá funcionando de uma forma linear. Ela tá tendo uns apagões ali na cabeça dela. E você tá lendo, né, com a cabeça, né, estabilizada, então você tá vendo quão maluca ela tá. E aí ela fica todo momento tentando voltar, tentando tomar controle da cabeça dela pra agir de acordo com a mulher da idade dela pra tomar conta ali da situação. E ao mesmo tempo a cabeça dela fica meio que brigando contra ela. É muito desesperador. É como, sei lá, você tá mexendo no computador que tá cheio de vírus e você não consegue. Você clica nas coisas, ele demora pra clicar e daí as coisas... Sabe quando você não tem controle e você precisa fazer uma coisa, mas você não consegue? E é horrível. Gente, que situação horrível. Eu tive que parar meio que na metade dessa crise dela e terminar outro dia, porque começou a me dar muita raiva, porque daí você fica tipo, meu Deus, faz alguma coisa, mas ela não consegue, ela tá tentando ali. Ai, gente, é agonizante. Realmente, eu achei assim... que horror. Mas eu achei interessante como terminou, como ela fechou ali a história dessa mulher, como ela deu um desfecho pra tudo isso que aconteceu e como que ela realmente trabalhou essas pontas abertas que ela tinha levantado. Então, os dois são muito curtinhos, mas eles são difíceis de ler. Não são aquelas coisas que você lê assim, nossa, vou sentar aqui e vou ler em um dia. Porque eles são incômodos, é muito incômodo. Então a Helena Ferrante, ela traz muito essa parada incômoda da vida, sabe? Aí eu também li Tudo é Rio, que eu fiz uma resenha sobre ele. Não foi bem uma resenha, né? Foi mais uma conversa, um papo sobre coisas que eu pensei enquanto eu lia. Eu li bem rapidinho
E eu achei ele ok, assim, não foi uma leitura que me pegou, não foi uma leitura que me fez ter várias reflexões muito grandes. Teve coisas, assim, que eu senti necessidade de conversar com vocês podem ver lá no vídeo, mas não foi aquele livro que me instigou a ter vários pensamentos, como, por exemplo, esses livros da Helena Ferrante, sabe? Ou como o livro da Mariana Henriques. Não é um livro que eu vou querer reler, não é um livro que eu acho que me marcou de alguma forma muito profunda, ele só foi um livro ok. Então, eu tenho várias pessoas que têm muitas opiniões de ou odeia demais, ou ama demais, sei lá. Pra mim foi meio ok, sabe? Não teve nada demais, nem ódio demais, nem amor demais, foi uma coisa bem ok. Também teve esse livro, que eu tô relendo de novo, A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, que primeiro eu ouvi no audiobook, e daí eu comprei o livro físico e estou relendo e marcando coisas. Porque esse é um livro escrito por uma psiquiatra e ela vai falar sobre a relação de amor humano entre os humanos. Então ela vai falar também sobre, desde a nossa criação, sobre o nosso primeiro amor e como a gente aprende a amar e da onde que a gente aprende a amar e o que o amor meio que... qual é o papel dele na nossa vida humana e tal. E aí ela vai colocar aqui coisas que ela aprendeu na academia, coisas que ela aprendeu na vida dela. É um livro que... eu acho que ele entra na questão que é autoajuda, mas ele vai mais pra um lado da psicologia do que autoajuda de vamos pensar positivo, sabe? Então, apesar dela falar de amor, ela vai falar sobre muito mais coisa. Ela vai falar de amor consigo mesma, amor de amizade, amor de mãe, amor de família, amor de relacionamento romântico. E assim, esse livro me deu tanto soco na cara que eu precisei comprar o físico e reler, porque tem coisas que eu acho que eu fiquei ainda, né? Eu tô pensando em gravar um vídeo sobre ele porque, mano, esse aqui foi intenso. Foi intenso, tanto que eu tô marcando tudo e costelando muitos post-its, porque esse livro, cara, ele realmente me deu uma leve baqueada na minha cabeça. E eu precisava dessas. E aí ela coloca uns trechos, tipo esse aqui da Clarice Lispector. E ninguém é eu, e ninguém é você. Essa é a solidão. Ela fala muito que não tem como existir sem a solidão. E a solidão faz parte do amor. E a gente faz a riminha de amor com dor, mas na verdade é amor com solidão. Que a gente precisa muito do nosso eu estabelecido, da nossa solidão, do nosso campo íntimo e sozinho, das nossas questões internas, para conseguir ter conexões com os outros. Enfim, eu vou falar mais dele depois que eu terminar a minha releitura, que eu vou marcar muito mais coisas e eu vou refletir muito mais, e daí a gente tem uma conversa sobre ele. Por exemplo, olha só essa frase aqui. Trata-se de uma fantasia amorosa bastante comum. A de encontrar nosso grande amor nos livraria de nós mesmos. Daí eu li outro livro de contos, também de uma latina, mas essa é Camila Sousa Vilada, o segundo livro dela que eu leio. E aqui Eu Sou uma Tola por Te Querer. É o livro de contos que você tem que ler depois de ter lido o Parque das Irmãs Magníficas, porque o primeiro conto de Sou uma Tola por Te Querer é meio que uma continuação de Parque das Irmãs Magníficas, que é muito legal, passa no mesmo universo ali, então é bem legal. Você tem que ler depois de ler o Parque das Irmãs Magníficas. E aqui é um livro de contos que falam sobre mulheres travestis. Meio que brinca com o sobrenatural, brinca às vezes com uma ficção científica, brinca ali com coisas distópicas e tal. É muito interessante como o foco realmente e o brilho todo fica para as mulheres travestis. Inclusive no conto que dá o nome ao livro, Sou uma Tola por Te Querer, ela brinca meio com a realidade, então ela coloca a Billie Holiday, que foi uma cantora muito importante do movimento jazz nos Estados Unidos, uma cantora preta, e coloca nessa história, inventa uma história ficcional sobre essa mulher que realmente existiu e tal. A voz dela é muito interessante e os contos que ela cria tem alguns mais legais que outros. Eu preferi o Parque das Irmãs Magníficas, eu achei que foi um livro bem mais obra-prima do que esse, mas esse é interessante também, então se você gostou de Parque das Irmãs Magníficas, talvez seria legal você voltar nesse universo da Camila Sousa Vilada, onde mostra que é interessante você se debruçar nessas histórias, onde coloca esse tipo de pessoas no ponto de destaque, que é meio que quase raro elas estarem ali. Então, esses contos falam sobre realidades da vida, coisas mais fantasiosas, como ela tem uns elementos meio que se repetem às vezes, e tem coisas sobre a vida que você encontra similaridades nos vários contos. Principalmente depois que você leu o livro dos Parques das Irmãs Magníficas. Então, tem um realismo mágico ali, de personagens que viram pássaros, é uma coisa muito presente nessa questão de ser humano com animal, ser humano em partes meio feias do ser humano. Então, o sexo nem sempre tem essa conotação de tesão, porque obviamente às vezes tem, às vezes não tem, às vezes é trabalho com tesão. Então, porque muitas das mulheres travestis
são prostitutas. Ela trabalha muito com isso e é muito interessante, então fica aí também pra vocês a dica da Sou uma Tola por Te Querer. É bem curto também, então são livros curtos. Esse mês eu li bastante coisinhas curtas, mas foi coisas que me fizeram pensar bastante, então acho que valeram super a pena. E além disso, eu li também, essa foi a única coisa que não foi escrita por uma língua latina, que foi a minha fanfic de novo. Do nada eu inventei que eu queria ler minha fanfic de Crepúsculo. Minha fanfic de Crepúsculo preferida, que não é acabada, que é Expectations and Another Moving Pieces, que é simplesmente a melhor história de romance que eu já li na minha vida. E eu fiz um podcast sobre ela. Se você tem interesse, vai ouvir o podcast. Porque eu meio que fiz um resumão sobre a história, sobre o que é. E também desabafei sobre como eu já li mais de 6 vezes essa história. Então, ao longo da vida eu conheci em 2014. Ela não tá terminada, mas ela tem 47 capítulos, ela é muito grande. E cada vez que eu leio, eu percebo coisas que eu não percebi da primeira vez. É insano, porque tem muitos livros que você lê uma vez, você se deslumbra, legal, daí você vai reler, ele vai meio que caindo, sabe? As estrelas, você não vai se empolgando tanto assim. Essa história não, é absurdo como toda maldita vez que eu leio. Toda maldita vez eu choro, toda maldita vez eu me emociono, toda maldita vez eu penso em coisas que eu não tinha pensado antes. E quanto mais eu vivo, mais eu amadureço, mais eu tenho relações e conexões com as pessoas, mais eu vou entendendo essa história, porque ela tem tanta camada. Fala sobre um casal que tá se divorciando quase, eles se odeiam, mas eles já passaram por muita coisa. Então eles meio que vão relembrar coisas da vida enquanto eles tentam curar o relacionamento deles. Não necessariamente você sabe se eles vão se divorciar ou não, mas eles vão tentando meio que atar essa relação que tá completamente desgastada. Então, enquanto isso, a personagem principal ali, a Bella, ela vai tentar se reestruturar como ser humano, porque ela quebrou, assim, aconteceram coisas muito ruins na vida dela, e ela passou por muitas perdas, e ela tá destruída. Então, ela vai meio que aprender coisas básicas de como ser humano. Então, como cuidar de si mesmo, como limpar uma casa, como cozinhar pra si mesmo, como começar a trabalhar de novo, sabe essas coisas básicas que você vai se firmando e vai estabelecendo sua autoconfiança e sua autonomia. Então a gente vai acompanhando essa personagem no crescimento pessoal dela e no crescimento e na cura desse relacionamento, que é muito foda curar um relacionamento, curar uma relação que foi machucada e quebrada diversas vezes, porque como é que vai restaurar uma confiança? Como é que vai restaurar o amor? Como é que vai restaurar o carinho? Como é que vai restaurar o apreço, a admiração por alguém que te machucou tanto? Então, tem muitas coisas que me fizeram refletir nessa última leitura. Eu falei mais lá no podcast, se você quiser ouvir lá. Eu falei, o podcast chama... Deixa eu achar aqui. O episódio é Quando Quem Te Ama Te Destrói e Como Dói Reconstruir. Que foi assim... Eu gravei meio num surto, porque essa fanfic sempre me deixa no surto. E já estou lendo o livro de fevereiro e tô muito animada, porque tem bastante coisa incrível pra ler. Já fui na livraria, já encontrei muitos livros interessantes, estou aqui ansiosíssima. Eu fiquei um tempo sem ler, eu li esses primeiros livros meio que nas primeiras 15 dias, e aí depois eu fiquei um tempão sem ler, eu fiquei meio surtada. Foi meu aniversário, no aniversário dá uma parada pra refletir, pra ficar meio surtada. E agora eu tô voltando ao meu hábito de leitura, então... Graças a Deus. E eu quero saber o que vocês leram. Qual foi o primeiro livro do ano pra vocês? Foi um livro bom? Foi um livro ruim? O que você acha que esse livro bom, esse livro ruim quer dizer sobre as leituras do ano? Você já pensou nas suas primeiras leituras? Se elas realmente quer dizer como é que vai ser no geral as suas leituras do ano? Ou é superstição pessoal minha? Enfim, gente, obrigada por assistir o vídeo até aqui.